Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informação sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje eu gostaria de continuar a responder as perguntas que vocês me fizeram no comentário da postagem que eu deixei aqui no canal. No vídeo anterior eu respondi a uma série de perguntas e neste vídeo eu quero dar continuidade tentando manter, como sempre, um nível de profundidade nas respostas que corresponda às perguntas, porque as perguntas foram perguntas profundas, tá? Então vamos começar. A primeira delas é algo mais ou menos assim. É natural para uma paz isolar-se das pessoas, inclusive se afastando do trabalho? Minha resposta é não, isto não é natural para uma paz. Porém, este comportamento me levou a pensar em algo que é, infelizmente, algo que constitui um risco para muitos de nós. Eu diria que é um perigo que mora na porta ao lado para muitas pais, que é o esgotamento físico e mental em função principalmente do trabalho. É o estado que é conhecido como burnout. E claro que muitas pessoas que não são pessoas altamente sensíveis também podem chegar a esta condição. Não é preciso ser altamente sensível para isso. Porém, ambientes de trabalho estressantes, com muita pressão dos prazos, com muita competitividade, com um ambiente físico muito ruim, com muitos estímulos, com pouco tempo de descanso, etc., com muita pressão por produtividade, etc., podem ser extremamente mais perigosos para uma paz. O impacto desse tipo de ambiente pode ser muito maior para uma pessoa altamente sensível. O Dr. Thomas Bryce fez uma pesquisa e indicou como as pais são mais vulneráveis nesse tipo de ambiente a desenvolverem distúrbios de ansiedade, de pânico, doenças autoimunes, doenças físicas, depressão, etc. E por que as pais são tão vulneráveis a isso? Por causa de uma característica que tanto o Dr. Bryce como a doutora Aaron costumam denominaram de suscetibilidade diferencial. E o que é a suscetibilidade diferencial? Trata-se nem mais nem menos dessa nossa maior abertura para o ambiente em que nós estamos. O ambiente em que estamos tem um impacto, tem uma influência muito maior sobre as pais, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto negativo. Parte da pesquisa sobre suscetibilidade diferencial foi desenvolvida com crianças e se viu que em ambientes que são ruins para elas, essas crianças tendem a ser muito mais afetadas. Por outro lado, na medida em que elas são colocadas em um ambiente que é um ambiente positivo, que é um ambiente que tem uns estímulos na medida certa, que é um ambiente acolhedor para quem elas são, elas costumam ter um desempenho, um crescimento intelectual muito maior do que os seus coleguinhas que não são pais. Estes ficam na média, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é que o estresse, o chamado estresse laboral, o estresse no trabalho, é algo muito mais perigoso para uma pessoa altamente sensível. E então, o que fazer? Digamos que você se identifica com essa situação. Como você pode lidar com elas? Aqui eu trouxe alguns conselhos da doutora Elaine Aaron, que se preocupa muitíssimo por este tema do estresse laboral e dos seus impactos sobre as pessoas altamente sensíveis. E são conselhos que ela oferece na tentativa de evitar que você chegue até um burnout. O primeiro conselho da doutora Aaron é o seguinte: faça as pazes consigo mesmo. Como ela diz, nós podemos dar conta de qualquer coisa, desde que aprendamos a fazer
pausas. Uma pausa de pelo menos 20 minutos a cada 2 ou 3 horas de trabalho. Uma pausa no final de semana. Uma pausa ao final de cada mês, um dia completamente off. Pausas anuais. Já falei que a doutora Erin costuma tirar 2 férias por ano. O importante é que você perceba que todo o seu sistema neurosensorial necessita desta pausa para se regenerar e encarar a tarefa ou o desafio seguinte. Eu sempre brinco dizendo que pais necessitam de pausas, pausinhas e pausonas, né? Vai escalonando isso. E como disse a doutora Erin, é bem melhor você encontrar tempo e organizar a sua agenda para fazer essas pausas do que chegar no ponto de esgotamento e ter que largar o seu trabalho. O segundo conselho da doutora Erin é: não se compare com os não pais. Você é diferente e não pode atuar no mesmo ritmo. Você é especializada muito mais em qualidade do que em quantidade. Então, encontre maneiras criativas de fazer render mais o seu trabalho e encontre maneiras criativas de mostrar às demais pessoas como o seu trabalho é diferenciado. O próximo conselho que a doutora Erin nos dá é: ouça o seu corpo. E procure apoio. Isto significa principalmente prestar atenção aos sinais que você está entrando em esgotamento, em saturação. Já tenho aqui alguns vídeos sobre saturação no canal, e buscar o apoio de um profissional de saúde que conheça o burnout e que lhe trate de uma forma mais holística, mais total. Eu sempre costumo sugerir que se busque um nutrólogo ou um médico ortomolecular. E por que eu sugiro isso? Porque esses profissionais tendem a buscar as causas, né, e a olhar para o paciente de uma forma mais completa. É necessário ver como andam os seus níveis de hormônios, quais são as suas carências nutricionais, é necessário ver como o estado das suas glândulas adrenais e por aí vai, seu padrão de sono e por aí vai. Por favor, não busque um médico que vai apenas tratar dos sintomas do burnout, como problemas estomacais, alergias, pressão alta, subida do nível de açúcar no sangue, etc. Mas é importante tratar de como o seu corpo está respondendo ao estresse laboral. E, por fim, o último conselho da doutora Erin é: se isto for um padrão na sua vida, procure identificar as causas subjacentes a ele. Veja, se você passa por esse tipo de problema, trabalho após trabalho, você começa e você vai, chega num nível do esgotamento que você começa a ter que pedir licenças para ir ao médico, você começa a ter problemas de sono, você começa a acordar extremamente cansado ou cansada, sem nenhuma vontade de trabalhar, etc. Se este é um padrão na sua vida, procure identificar o que lhe leva a atuar dessa maneira. A síndrome do impostor, você acha que você não tem competência para aquele cargo e você precisa se esforçar mais do que os outros, né? Você está reproduzindo a maneira como você foi tratado ou tratada enquanto crescia, que nada do que você fizesse estava bom o suficiente e você tinha que se esforçar e se esforçar e se esforçar. Você acha que quem descansa não está sendo produtivo? Por favor, investigue quais são as crenças que você tem que estão alimentando esse padrão de autoexigência que lhe leva a cair, né, preso ou presa do esgotamento, ok? Bom, a outra pergunta foi... e que pergunta? Diz respeito às paz e à intensidade emocional nos relacionamentos. Claro que é uma super pergunta, né? Vamos lá. A intensidade emocional ou emocionalidade intensa
é uma daquelas 4 características que compõem o centro do traço da autossensibilidade, aquelas que são essenciais. Todas nós, pessoas altamente sensíveis, compartilhamos dessas características, e entre elas, a tal da intensidade emocional. Por outro lado, nas relações afetivas, todos nós, sejamos altamente sensíveis ou não, tendemos a ter uma grande intensidade emocional, não é isso? Se você juntar alhos com bugalhos, junte as duas coisas e você tem aí um temaço, né? E só para completar um pouquinho aqui o nosso problema, a própria doutora Elaine Aron costuma dizer que as pais tendem a se sentir menos felizes dentro das relações afetivas do que os não pais. E olha, quem está dizendo isso é a doutora Elaine Aron, que não apenas é a maior estudiosa do tema, como é uma mulher casada há mais de 30 anos com o Dr. Arthur Aron, que não é altamente sensível, eles trabalham juntos, pesquisam juntos, etc. E ela está dizendo que é comum que nós, pais, nos sintamos menos felizes dentro das relações afetivas. Puxa, Rosalira, que boa notícia, né? E por que isso? Bom, por algumas razões. A primeira delas é que, como nós somos muito conscientes de sutilezas, nós temos a tendência a notar qualquer mínima mudança no comportamento do nosso parceiro ou parceira. E isso tende a nos magoar ou a nos preocupar. Então, coisas que para outras pessoas passariam batidos, a gente nota e já cria aqui o cenário. Uma outra razão, nós podemos ter baixa autoestima e necessitarmos de muita validação dentro do relacionamento, né? Precisarmos muito de que a outra pessoa reafirme por palavras ou por gestos o quanto ela é importante para nós. E como ninguém tende a viver para fazer isso, né, há uma tendência de que a gente se sinta menos feliz. Uma outra razão é a nossa empatia. E a empatia, pais, pode ser um problemaço dentro dos relacionamentos por várias razões. Uma delas é que ela pode nos levar a sermos atraídos, a nos sentirmos atraídos por pessoas que precisam da nossa ajuda, tá? E a gente pode entrar no papel do doador, o que é ruim para uma relação porque deixa o outro no papel do receptor. A empatia também pode nos levar a desenvolver o que a Aron chama de síndrome do companheiro. Ou seja, nós passamos a prestar uma atenção exagerada ao parceiro ou à parceira e a captar tudo o que ele precisa e dar. Veja, nós já temos uma tendência a fazer isso com todo mundo. Nós sabemos de uma forma quase inconsciente o que as pessoas precisam para estar bem. E geralmente nós damos. Só que essa tendência fica muito ampliada dentro das relações afetivas. E nós tendemos a dar sempre aquilo que nós achamos que o outro precisa. E, nesta pegada nós podemos dar demais. Dar demais do nosso tempo, dar demais da nossa energia, dar demais do nosso afeto, dar demais do inclusive do nosso dinheiro e por aí vai. Nós podemos ter a tendência ao que eu chamo de nos mudarmos para a vida do outro. Nossa vida passar a girar em torno das necessidades da outra pessoa. E a outra pessoa passa a ser, então, o centro da nossa vida, a razão da nossa existência, a fonte da nossa alegria. Só que ninguém aguenta isso. Ninguém. E, com isso, muitas vezes o parceiro ou parceira pode começar a se sentir sufocado e querer se afastar para reconquistar o seu espaço próprio. Se isso acontece, a paz tende a se sentir mais insegura e a sua primeira reação vai ser se aproximar ainda mais, dar ainda mais. E aí cria-se um ciclo vicioso, uma profecia que se autocumpre.
O medo de ser afastado da outra pessoa faz com que a paz acabe criando uma situação que leva, sim, ao afastamento, tá? Então, como que a gente pode lidar com isso? Sabe aquela frase, é simples, mas não é fácil? Eu diria que não é simples e não é fácil. E quem está dizendo isso é alguém que caiu nessa armadilha várias vezes seguidas ao longo da vida e das relações afetivas, tá? Mas vamos lá. Minha primeira sugestão é a seguinte: descubra ou redescubra quem você é. Quem é você? O que você gosta? Quais são seus valores? O que lhe faz feliz, tá? Independente do seu parceiro ou parceira. Descubra quem é você, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, onde você aposta, tá? Segunda coisa, cuide da sua autoestima. Esse é um trabalho para toda a vida. É um trabalho que a gente vai sempre construindo aos pouquinhos. Você pode contar com a ajuda de cursos, de livros, de terapeutas, de coaches, dos vídeos do YouTube, tá? Vai construindo. A autoestima não é um número, não é uma coisa fixa. Ela tem a ver com como a gente se avalia, com como a gente se trata, com aquilo que a gente acha que a gente merece. Então, construir uma autoestima mais forte, mais robusta, é um trabalho para todos nós, para toda a vida. Minha terceira sugestão: olhe para a sua relação e para si mesmo com honestidade. E faça-se aquelas perguntas chatas, aquelas perguntas difíceis. Eu me mudei para a vida da outra pessoa? Eu abandonei aquilo que eu sou para tentar me transformar naquilo que eu acho que ele ou ela quer? Eu deixei de lado os meus sonhos, tá? Eu deixo de falar as coisas, eu engulo muitos sapos porque eu tenho medo do conflito, de romper essa relação. Isso está fazendo bem? Eu estou me deixando ver como eu sou? Faça-se essas perguntas com honestidade e tente atuar de outra maneira, mesmo aos poucos, mesmo com aprendizado, mesmo com medo. Tente atuar de uma maneira mais assertiva e mais verdadeira para com a pessoa que você é. E, por fim, uma sugestão que é uma frase que é do Humberto Maturana, uma frase que eu aprendi há muitos anos quando eu fiz a minha primeira formação em coaching, que é respeitar o outro como legítimo outro. O outro é um outro, é uma outra pessoa. Ele ou ela tem sua própria história, seus valores, suas características próprias, suas contradições, suas qualidades, seus defeitos. E é inteiro e é legítimo que ele seja assim. Ele ou ela não foi feito por Deus para o seu bem-estar, para a sua felicidade. Não é um objeto para que você se sinta pleno ou plena. É uma outra pessoa. E para se relacionar com ele ou com ela, o primeiro ponto é respeitar esse direito dele ou dela ser a pessoa que é. Ok? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: no meu curso Alta Sensibilidade e Você, Conheça e Aprenda a Lidar, meu curso online lá da Udemy, que eu sempre deixo o link aqui embaixo, há todo um módulo dedicado às relações afetivas, aos problemas que nós temos, com sugestões e com exercícios para que você possa ir crescendo neste aspecto da sua vida. Na verdade, há também um módulo dedicado, agora que eu me lembrei, há também um módulo dedicado ao tema do trabalho, as nossas dificuldades no trabalho, e também com sugestões e com exercícios. E ainda, já que a gente falou disso no outro vídeo, há também um outro módulo que trata das nossas relações sociais e das dificuldades na interação social. Caso você se interesse por algum desses temas, como sempre, eu vou deixar o link, para o curso na descrição do vídeo. Você pode ir lá e ver toda a programação, todos os módulos, o que consta, antes mesmo de comprar o curso,
tá? Há algumas aulas que são gratuitas e toda a programação do curso está lá. Bom, e uma outra pergunta foi a seguinte, sobre crianças altamente sensíveis. E esta é uma pergunta extrema, mas extremamente importante. Por quê? Porque nós temos pouca informação sobre isso, poucos profissionais, e isso é uma situação que preocupa toda a comunidade de profissionais que trabalham com alta sensibilidade. Na verdade, por exemplo, né, se você já assistiu o filme da doutora Elaine Aron, né, Sensitive, a história não contada, você vai ver que tem lá um depoimento da Alanis Morissette. E a Alanis é uma espécie de embaixadora para o tema das crianças altamente sensíveis, porque o filho dela é uma criança altamente sensível. Tá? Então esse é um tema que é muito importante para todos nós. Mas vamos por partes. Primeiro, o que é uma criança altamente sensível? É uma criança que tem exatamente esse sistema nervoso altamente reativo e responsivo. E por isso ela tem algumas características que são importantes que a gente fique atento. Costumam ser crianças mais receptivas, né, aos estímulos e ao ambiente. A gente já falou da suscetibilidade diferencial, né? Elas também costumam ser muito criativas, compassivas e muito dotadas intelectualmente. Porém, essas crianças também tendem a serem hiperestimuláveis e a se saturarem com facilidade. O tema é tão importante que a doutora Aron costuma dizer que é principalmente a parentalidade, ou seja, a maneira como essas crianças serão criadas, que vai definir se a alta sensibilidade será uma vantagem ou será uma dor de cabeça na vida dessas crianças. Muito bem, então, como é que eu lido com uma criança altamente sensível? Ora, a primeira coisa, se você é pai ou mãe de uma criança altamente sensível, como a gente chama de uma CAS, né? A primeira coisa é lembrar que a alta sensibilidade é uma característica hereditária. Portanto, se o seu filho ou filha é uma criança altamente sensível, muito possivelmente você ou o seu parceiro, parceira também são. Então, primeira referência é essa. Tente perceber como foi a sua infância, tente perceber o que é que te fazia bem e o que é que te fazia mal. A outra coisa, observe o comportamento da sua criança. Observe como ela reage quando está num ambiente novo. Observe como ela reage quando ela está num ambiente que é hiperestimulante. Observe como ela está quando ela volta da escola, se ela está cansada. Observe o seu comportamento e vá aprendendo com ela aquilo que lhe faz bem. De modo geral, eu queria esboçar aqui algumas características do que eu chamo de retrato de uma criança paz. Lembrando que é um retrato, no sentido que são algumas pinceladas, não é nada escrito na pedra. Oh, meu Deus, se meu filho não for assim, o meu filho não é uma criança altamente sensível. É você que precisa observar e ter essa clareza se essas características cabem ou não para a sua criança. Mas algumas delas, geralmente esse tipo de criança reage fortemente a estímulos, né? Seja barulho, seja agitação, seja, por exemplo, tecidos que são ásperos, às vezes perfumes muito fortes, né? Geralmente, alguns desses estímulos são demais para ela. Ela pode até aguentar, mas daqui a pouco vai se saturar, ou vai ficar agitada, ou vai chorar, ou vai fazer manha, etc. Uma outra característica, normalmente, principalmente à medida que crescem, elas não são de chorar muito, elas são mais de observar, um pouco assim. Observar as pessoas, observar as situações, etc. Elas tendem a ser mais do tipo precavido do que ousado. Como eu criei uma criança altamente sensível, isso eu achava muito bom, porque não era alguém de se meter em aventuras e se machucar com frequência, etc. Na verdade, geralmente, uma criança altamente sensível precisa de um certo estímulo para que ela tope uma coisa nova, para que ela se envolva numa coisa nova.
Por outro lado, embora possa parecer tímido ou tímida, quando eles se sentem à vontade, são crianças muito sociáveis, interagem, gostam de ajudar, etc. São profundamente empáticas e se sentem mal quando alguém não está bem. São crianças que, se um coleguinha se machucou, ela chega, ela fica perto, né? Já tem esse sentido da empatia para com as outras pessoas. Tendem a não gostar ou a não se dar bem em esportes competitivos. Tá? Podem até gostar do esporte, mas a situação da competição e alguma violência faz com que elas tendam a rejeitar esse tipo de atividade. E por vezes fazem aquelas perguntas ou afirmações que são muito adultas, né, para a idade delas. Essas são algumas das características. Porém, é bem importante perceber que a sua pequena criança altamente sensível, pode também ser extrovertida. E aí, principalmente diante da hiperestimulação, haverá uma tendência a que ela esteja inquieta, muito ativa, etc. Embora também rapidamente se sinta cansada e esgotada. E este tema das crianças, particularmente das crianças que, quando hiperestimuladas, reagem ficando ansiosas e inquietas, me leva a um assunto muito importante. É bastante comum, infelizmente, que crianças altamente sensíveis que estão hiperestimuladas sejam diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isto por quê? Porque esse sistema nervoso que capta tudo pode realmente levá-las a um estado de ansiedade. E isto é muito, muito grave, porque uma criança altamente sensível pode ser diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e, portanto, medicada sem que este seja o caso. E, no nosso caso, no Brasil, como nós não temos psicopedagogos, pediatras, professores, psicólogos com formação em alta sensibilidade, é extremamente vital que você, que é pai ou mãe de uma criança altamente sensível, procure se informar o máximo possível sobre o traço e sobre como ele se expressa em crianças para poder proteger o seu filho e para poder até identificar se for realmente o caso de que ele seja ou ele ou ela seja portador de um transtorno de déficit de atenção. E pensando nisso, eu trouxe aqui alguns livros que podem lhe ajudar nessa tarefa. O primeiro deles está aqui, Crianças Sensíveis, é o livro da doutora Elaine Aron, né? Na verdade, esse é o segundo livro da doutora Aron que foi traduzido para o português. Ele não é fácil de encontrar, ele está esgotado, mas é um esforço que vale a pena. O segundo livro é este aqui, Pessoas Altamente Sensíveis. Eu tenho a versão em espanhol, mas esse livro já existe em português. Tá? Ele está disponível tanto na FENAC quanto na Amazon, em uma edição em português de Portugal. E aqui nós temos todo um capítulo dedicado às crianças altamente sensíveis, inclusive ajudando a identificar se o seu filho é ou não uma criança PAS. E para aqueles que não têm dificuldades em ler em espanhol, né, tem aqui esse outro livro, Crianças com Alta Sensibilidade, que também é da minha mentora, Karina Zegres de Berril, que é completamente dedicado ao tema das crianças. Eu sei que em português nós temos uma dificuldade de encontrar material, mas é extremamente importante que você, pai ou mãe de uma criança altamente sensível, assuma essa responsabilidade de criar o melhor ambiente para que o seu filho possa crescer como uma criança altamente sensível, ok? Bom, e para terminar, eu queria dizer que houve uma pergunta, né, final, que eu vou tentar resumir, que é mais ou menos o seguinte. Rosalira, eu não me identifico com a tal intensidade emocional ou emocionalidade intensa que é atribuída às pais, porque eu não sou uma pessoa que tende a chorar ou que tende a elevar a voz, etc.
Sobre isso, eu queria diferenciar intensidade emocional de expressão ou expressividade emocional. A intensidade diz respeito a nós, ela é interna, é como eu sinto, como as coisas batem profundamente, como de repente um olhar de uma pessoa querida pode me magoar, ou como uma obra de arte pode fazer com que eu fique em êxtase, ou uma história triste pode me fazer ficar triste. A intensidade, inclusive, está ligada à empatia. Ambas constituem a letra E do DOES, o acrônimo que sintetiza essas 4 características. Outra coisa é a expressividade emocional. De modo geral, as pais tendem a guardar para si toda essa intensidade. Não é comum que um rapaz, por exemplo, chore com tanta facilidade ou que eleve a voz, etc. Entre outras coisas, porque nós detestamos ser o centro das atenções, nós detestamos que todos os olhares se dirijam para nós. Então, a intensidade costuma ser muito mais vivida internamente. Por fora, uma pessoa altamente sensível pode, inclusive, passar a impressão de ser uma pessoa fria. Tá? A não ser, existe um porém, que é quando a gente está num estado de hipersensibilidade. Quando a gente está com um nível tão alto de estresse ou de saturação que tudo é amplificado. Tá? Neste momento, é sim provável que um rapaz se irrite, se magoe ou se desfaça em lágrimas com muita facilidade, porque a alta sensibilidade, a sensibilidade dela está completamente desequilibrada pelo estado de saturação, pelo estado de estresse constante. De modo geral, não é este o comportamento que caracteriza essa intensidade emocional. Ela diz muito mais a forma como nós sentimos internamente as coisas, a forma como as coisas batem, digamos assim, em nós. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Mais perguntas que foram enviadas por vocês. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre, também eu lhe peço que, se você gostou, por favor, clique no botão que aparece aí embaixo e assine o canal. E acione as notificações para saber quando vai haver um vídeo novo. Porém, mais importante, 2 coisas mais importantes. A primeira, como eu já disse, se você quiser aprofundar alguns desses temas, não todos, você pode dar uma olhada lá no curso da Udemy e ver, né, qual é o programa do curso e ver se ele responde às suas necessidades. E a segunda coisa é que, se você conhece uma pessoa altamente sensível que teria necessidade de conhecer essas informações, por favor, clica no botão que aparece aí embaixo e compartilha o vídeo com outras pessoas. E com isso você me ajuda a difundir informação pesquisada, informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!